exercício fala sobre a interação entre 3 cargas elétricas e não 2. Aí nós estamos fazendo a lei de Coulomb, vou dar risada agora então, não estou mais sério. A lei de Coulomb que fala que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância aí que as separam, certo? Não é isso aí? Então, ó, se a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, aí surge a formulazinha que é F, que é igual a K0, que é a constante, vezes Q1 vezes Q2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então isso aqui retrata a lei de Coulomb. Ou você olha a formulazinha e você tira daqui a lei de Coulomb, ou você sabe a lei e você consegue tirar a formulazinha. Ou você pode falar assim que quis dar 2 vezes, certo? Então... Adoro! Aí é o seguinte, aqui ó, esse exercício ele não é comumzinho. Ele não tem 2 cargas só, tem 3 cargas. Aí ele fala que tem a carga 1, Q1, e a carga Q2. Então vamos colocar aqui ó, carga 1 e a carga 2. Entre essas 2 cargas aqui, a gente tem uma distância total de quantos centímetros? De 6 centímetros. Então o total aqui é 6 centímetros. Aí ele fala, coloca-se no ponto médio uma carga Q3. Se a carga Q3 foi colocada aqui no ponto médio, o que você conclui? Que existe uma distância entre a carga 1 e 3 e uma distância entre a carga 3 e 2. Vou até apagar aqui, ó. Aqui vamos colocar a carga Q3 então. Q3. Se o total é 6, a gente vai ter quantos aqui? 3 centímetros e aqui 3 centímetros, certo? Agora, caros colegas aí da conversa, um pouquinho. Agora aqui, ó, qual é o valor da carga Q1? Qual o valor da carga Q1 que nós temos aqui no exercício? É 1 microcoulomb. Como é microcoulomb, ele vai ficar 1 vezes 10 a menos 6. Se fosse milicoulomb, ficaria quanto? 1 vezes 10 a menos 3, vem de 1000. Se fosse nanocoulomb, essa é a mais difícil de para vocês responderem. Se fosse nano, seria 1 vezes 10 a 9. Então aqui é microcoulomb, é 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Transformei em coulomb. Qual que é o valor da carga 2 que deu no exercício? 3 microcoulomb. 3 microcoulomb é o mesmo que 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? E a carga Q3, ela é negativa. Q3 é negativa, é menos 2 microcoulomb. Menos 2 microcoulomb. Que seria o quê? 10 a menos 6 coulomb. Pode acontecer no exercício citar aqui mili e nanocoulomb e misturar no mesmo exercício? Pode, é só você transformar. Coloca menos 9 no nano, coloca menos 6 no microcoulomb, não tem problema. Depois que nós colocamos aqui, eu ainda tenho a questão das distâncias. Como eu vou trabalhar com Q1 e Q3, e Q3 e Q2? Porque a pergunta fala o seguinte: o que vai acontecer com a carga Q3? Qual a força resultante sobre essa carga Q3? Para que lado que ela vai? Quando fala de resultante, a força tem que ter direção, sentido, tem que ter módulo, que é lá do primeiro ano, as leis de Newton. Tem que ter ação, reação, direção, sentido e módulo. Então falou resultante, você vai ter que saber se ela vai para frente, para trás, para cima, para baixo. O que vai acontecer com essa carga Q3? Como a ação é sobre Q3, nós temos distâncias entre 1 e 3, nós temos distância entre 3 e 2. E qual é essa distância que nós temos aqui? 6 centímetros. O total é 6 entre 1 e 2, vai ficar 3 centímetros para cada lado, porque a outra foi colocada no ponto médio, certo? Então nosso cálculo vai ser feito com 3 centímetros. E 3 centímetros é o mesmo que 3 vezes 10 a menos 2 metros. 3 vezes 10 a menos 2 metros. Por que 10 a menos 2? Eu não teria que dividir o 3 por 100 para transformar em metros? Dividir por 100 e multiplicar por 10 a menos 2 indica mudar a vírgula 2 casas para a esquerda. Eu estaria transformando em metros dividindo por 100. Beleza? Até aqui tranquilos e calmos? Alguma perguntinha? Então, até agora nós só montamos o exercício. Nós pegamos aqui, ó, a carga Q1 está separada da carga Q2 por 6 centímetros no total.
Coloca-se no ponto médio a carga Q3. Se colocou no ponto médio, sobra 3 centímetros para cada lado. Feito isso, nós tiramos os dados do exercício, transformamos os microcoulomb em coulomb, colocando 10 a menos 6, tá? E transformamos os centímetros em metros. Só isso. E colocamos aqui a lei de Coulomb que nós utilizaremos para resolver. Quantos cálculos tem esse exercício? Olhando aqui, tem 2. O primeiro cálculo, você vai achar a força existente entre 1 e 3. Elas vão se interagir. Essa força poderá ser de atração ou repulsão. Já dá para saber agora que tipo de ação vai ser. Ó, essa carga Q1, lá no exercício, ela é positiva, certo? Então aqui nós temos uma carga positiva. Essa carga Q2 lá no exercício, ela é positiva. Então aqui nós temos um valor positivo. Essa carga Q3, ela é negativa. Então aqui nós temos um valor negativo, certo? Sempre lembrando que para calcular a força, a gente não usa sinal. Porque a força, você tem que saber que é a interação entre elas. Ela não tem sinal. Na hora de jogar isso aqui na formulazinha, eu não uso o sinal. Eu não vou usar o sinal do menos 2. Ele vai ficar positivo na formulazinha. Para que serve o sinal? É só para saber se é atração ou repulsão. Quando eu fizer o cálculo entre 1 e 3, 1 vai atrair ou vai repelir o número 3 aqui? Vai atrair, porque cargas de sinais contrários se atraem. Então, 1 vai atrair o 3 para a esquerda, certo? No segundo cálculo que eu vou fazer da força entre 3 e 2, ocorre atração ou repulsão entre elas? Atração. E a carga Q2 vai atrair a carga Q3 para a direita. Então, quando eu calcular a setinha da minha resposta entre 3 e 2, vai ser para a direita, certo? Então, eu vou fazer o cálculo sem usar sinal. O sinal eu estou usando apenas para saber qual é o tipo de interação que está ocorrendo, para que lado ela vai ser puxada, tá? Que é lá no finalzinho do exercício nós vamos descobrir isso. Então agora, qual que é o próximo passo? Jogar nessa formulazinha aqui e resolver os dois cálculos. Primeiro cálculo entre 1 e 3 e o segundo cálculo entre 3 e 2, certo? Beleza? Cortou para mudar de quadro? Não, já. Tá ligadão, hein? Tá ligadão agora? Tá, então gente, ó, fazendo os dois cálculos agora, qual que é a primeira força que nós temos? É a força, deixa eu ver se está no ângulo aqui, é a força entre 1 e 3, né, ó, entre 1 e 3. Concordam comigo que é a força entre 1 e 3? Dá uma olhadinha ali, eu não estou vendo nada disso aqui no quadro, que está pegando só a iluminação. Tá, a força entre 1 e 3, a gente vai ter o que aqui, ó? K0 vezes Q1 vezes Q3, dividido por D ao quadrado. Então a força entre 1 e 3, K0, Q1, Q3, dividido por D ao quadrado. Não vai ser Q1 e Q2 agora, porque o 2 está lá na ponta, está do outro lado, fazendo uma outra interação com a carga do ponto médio, certo? Agora vamos substituir ela então, ó. F13 é igual. Quem que é o K0? Ajudem eu aí. A constante da eletrostática vale quantos? 9 vezes 10 a... Não estou ouvindo? 9 vezes 10. 9 vezes 10 a 9. Vai lá. 9 vezes 10 elevado a 9. Quem que é o Q1 da nossa situação? É 1 vezes 10 elevado a menos 6. Isso. 1 vezes 10 a menos 6. Quem que é o Q3 do nosso exercício? É o 2 vezes 10 menos 6. Isso. É menos 2 vezes 10 a menos 6, mas a gente não pode usar o sinal. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6. Qual é a distância entre 1 e 3 lá no nosso desenho? 3 centímetros. Que equivale a 3 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui está ao quadrado, certo? Ele está ao quadrado. Agora aqui, ó, a força entre 1 e 3, você poderia até tentar resolver, multiplicar o número, conservar a base e somar os expoentes. Para ficar mais fácil, eu posso verificar a possibilidade de cortar alguém com alguém, para não ficar multiplicando e dividindo pelo mesmo número, perdendo tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir todo mundo que está aqui em cima, que é o 9 vezes 10 a 9, certo? 1 vezes 10 a menos 6 e 2 vezes 10 a menos 6. Isso aqui está dividido pelo quadrado da distância, que é 3 ao quadrado, 9. Esse 10 a menos 2 aqui, ele não está ao quadrado. Isso, multiplica o de fora pelo
de dentro. Se ele estivesse ao quadrado, daria menos 2 vezes menos 2, daria mais 4. Mas não vai dar mais 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Existe a possibilidade de cortar alguém com alguém agora aqui? Isso, corto 9 com 9. Tá, cortei 9 com 9. Agora volto para a velha matemática. Multiplica-se os números, só tem número 1 e 2 para multiplicar. Conserva a base e soma os... Isso. Então vai ficar, ó, força 1, 3 é igual. Multiplica número. 1 vezes 2, 2. Conserva a base que é 10. Menos 6 com menos 6 menos 12, com mais 9 menos 3. Então ficou menos 3. Faltou alguém aqui. Quem é que está aí quietinho que eu não resolvi ainda? Os 10 menos 4. Ele estava dividindo, ele passa para cima, passa multiplicando. Porém, inverte o sinal do expoente. Era 10 a menos 4, aqui vai ficar 10 a mais 4. Quem me dá a ideia de como resolver isso aqui ainda? Novamente, multiplica número, conserva a base, soma os expoentes. Tem número para multiplicar com o 2? Não tem. Então, não tem ninguém. Conserva a base. Qual é a base? É 10. Soma os expoentes. 4 mais menos 3 vai dar mais 1. Então aqui vai dar mais 1. Quem dá uma ideia de como tirar essa notação científica aqui agora? Newton. Isso, mas como que eu tiro? Eu tenho que mudar uma casa à direita ou uma casa à esquerda? Uma casa para a direita. Então isso aqui ficou equivalendo a quantos? A 20 newtons. Esses 20 newtons, quando eu olho naquela figurinha lá, ele vai estar puxando para a direita ou para a esquerda? Dá uma olhadinha lá na figura. A carga 1, né? Ó, vamos dar uma olhadinha lá bem rapidinho naquela figurinha, tá? Ó, a carga 1 está puxando a carga 3 para a esquerda. Qual é o valor que nós encontramos aqui? Foi 20. Então aquele 20 é o valor dessa setinha. Agora, para terminar o exercício, eu vou fazer o outro cálculo, achar o valor dessa setinha, para saber qual delas vão ganhar aqui nesse jogo de força, beleza? Agora, vou ter que mudar isso aqui de lugar de novo. Agora sim. 3, 2, 1, eu vou entrar no ar de novo. Ó, agora, nós vamos fazer qual cálculo? A força entre quem? Entre 3 e 2. A força entre 3 e 2. Então nós temos aqui, ó, F entre 3 e 2. K0 vezes Q, 3 vezes Q, 2. Sobre D ao quadrado. Se você errar isso aqui na hora da prova, fica bem atento. Coloca Q3, Q2, porque senão você erra, acaba fazendo trocado e vai ficar errada a setinha. Daí você no final não sabe para que lado que vai a carga. A gente não pode errar o lado que ela vai. Agora aqui, ó, F3, 2 é igual. Quanto vale K0? Fala aí. 10 elevado a 9. 9 vezes 19. Quanto vale o Q3 lá? Q3, que é que está no meio? 2. É 2 vezes 10 a menos 6. Quanto vale o Q2, que é a da extremidade? 3. 3 vezes 10 a menos 6, certo? 3 vezes 10 a menos 6. Dividido pelo quadrado da distância, que é 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, certo? Agora, para terminar, quem dá a ideia? Repete todo mundo que está aqui em cima, né? Ficaria como? 9 vezes 10 a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6. Gente, está saindo muita conversa aqui. Ela pega certinho. Dividido por quanto? 3 ao quadrado? 9. Multiplica esse carinha com esse, vai dar menos 4. Não é mais 4, é menos 4, lembra? 10 a menos 4. Dá para cortar alguém com alguém aqui? Isso, corta 9 com 9. Agora vem aquele procedimento. Multiplica seus números, conserva a base, soma os expoentes. Então ficaria assim, ó, F32. Gente, só um pouquinho, ó. Pega toda a conversa de vocês, não pega eu. Gente, está terminando já. Agora aqui, ó, F32 ficaria como? Multiplica-se os números. 2 vezes 3? 6. Isso. Conserva a base que é 10. Soma os expoentes. Menos 6 com menos 6, menos 12, com mais 9, menos 3. Menos 3 aqui.
Agora, sobrou esse carinha sozinho. Ele está dividido, ele passa multiplicando. E acontece o que com ele? Muda o sinal, inverte o sinal. Era 10 a menos 4, vai ficar 10 a mais 4. Agora o F3, 2 é igual. Tem alguém para multiplicar com esse número? Não. Conserva ele. Conserva a base. Novamente soma os expoentes. Que vai ficar o que? 10 mais 4 com menos 3 vai ficar mais 1. Quando você resolve isso aqui na notação científica, como que eu tiro esse 1 positivo aqui? Eu acrescento a vírgula, eu mudo a vírgula para a direita. Quantas casas? Uma, que vai dar 60 newtons. 60 newtons. Agora, quando a gente olha para aquela figurinha lá, ó, vou pegar esse valorzinho aqui, vou olhar naquela figurinha lá agora, dar uma olhadinha naquela bendita figurinha lá, no pezinho dela aqui. Ó, aqui tinha dado 20 newtons, certo? Aqueles 60 newtons que eu calculei lá é a interação entre quem? Entre 3 e 2. Entre 3 e 2, o 2 puxa o 3 para a direita. Então aquele 60 é colocado nessa setinha aqui, ó. É a setinha que vale 60. O que nós concluímos então? Nós concluímos o seguinte, ó. Nós concluímos que nós tínhamos aqui, ó, a carga Q3 sendo puxada para este lado. Puxada por quem? Pela carga Q2, para aquele lado. Ao passo que a carga Q1 puxa ela de volta para esse lado aqui, certo? Agora vamos dar uma olhadinha. No primeiro cálculo nosso, nós encontramos que a setinha valia quantos newtons? 20 newtons. E a setinha valia quantos? 60 newtons. Agora a pergunta é a seguinte: qual é a resultante sobre a carga Q3? Vamos pensar na força de ação e reação, terceira lei de Newton. 40 newtons para a direita. Como que vocês concluíram isso? 20 newton da esquerda mata 20 newton da direita. Então ficaria para esse lado aqui 40 newtons. Então como respostinha ficaria assim, ó. Qual que é o módulo da força? O módulo é 40. Qual é a direção da força? É horizontal. Qual é o sentido da força? Para a direita. Então ficaria assim, ó, o módulo da força. Gente, só um pouquinho, muita conversa. O módulo foi 40 newtons. O sentido dela, o sentido dela foi para a direita. Sentido para a direita. Olha isso. E a direção dela é horizontal, certo? Horizontal. Gente, alguma perguntinha aqui? Tranquilos? Então eu vou destravar o negócio aqui. E eu tenho que bater uma foto desse exercício agora.